Tudo bem, Lucas? Bom dia. Tudo tranquilo. Lucas, quarta-feira tem o jogo contra o Flamengo, que é um jogo de Copa do Brasil, né? E a gente sabe de tudo que aconteceu no jogo da ida aqui em Porto Alegre. Mas vocês vão também enfrentar o Flamengo no final de semana que vem, lá no Rio de Janeiro, aí pelo Brasileirão, vindos de um bom resultado nessa competição, que foi o jogo de ontem contra o Ceará. Qual é a importância, né, do jogo da Copa do Brasil, ou para que ele vai servir projetando um campeonato brasileiro, né, e vindo, né, desse resultado aí contra o Ceará? Porque, em tese, né, e ontem o Filipão até falou sobre isso, a reversão do 4-0 é muito complicada, né, num jogo deste nível, né? Como é que vocês encaram essa partida da quarta-feira diante do Flamengo, pensando no futuro de Campeonato Brasileiro? Bom dia. Nosso jogo de quarta-feira sim, um placar complicado de se reverter, mas no futebol tudo acontece. Ainda hoje uma parte só do elenco que foi para o campo, então não sabemos ainda qual o pensamento do nosso treinador para o jogo de quarta-feira, até mesmo para o jogo de domingo. Conversar a partir de amanhã, se acertar junto com o treinador e a gente tomar as melhores medidas para o jogo de quarta-feira e para o jogo de domingo. Aproveitando e até refazendo o que o André falou, Lucas, qual o impacto da vitória de ontem para essa sequência que o Grêmio vai ter? Porque serão 2 enfrentamentos diante do Flamengo. Ontem, vencer de alguma forma aliviou o ambiente, causou algum impacto imediato que você possa relatar? Sem dúvida, dá mais confiança, deixa o ambiente mais leve, mais tranquilo. O que também comprova que estamos numa crescente, numa evolução, apesar de alguns tropeços, e saímos com aquele olhar, com aquela sensação de que estamos no caminho certo para tirar o Grêmio dessa situação bem desconfortável, e esse início de segundo turno vai ser primordial para isso. Oi, Lucas, bom dia. A gente sabe que tem jogo contra o Flamengo agora na quarta-feira, e semana passada uma polêmica marcou justamente esse jogo contra o Flamengo sobre a questão do público no estádio. Como essa polêmica entrou no vestiário e como vocês, jogadores, enxergaram a possibilidade de talvez não entrar em campo? Valeu. Comentamos entre nós, internamente, dessa possibilidade, mas deixamos isso para a nossa diretoria resolver. Vamos nos preparar como se houvesse mesmo a conclusão do jogo, apesar que envolve muita coisa até lá, até mesmo se vamos entrar em campo ou não, se vai ter público, enfim. Até esses próximos dias, muitas coisas vão se falar, muitas coisas podem acontecer, mas que a gente vai fazer o nosso papel, estar preparado para esse jogo, caso ele aconteça ou não, mas que a gente segue firme com a nossa preparação, com a nossa convicção, e principalmente contente com a nossa evolução no caminho certo para a gente sair dessa situação. Bom dia, Lucas. Sobre essa possibilidade de público no Maracanã na próxima quarta-feira, o quanto que você e o elenco destacam que isso pode impactar na partida e na Copa do Brasil de modo geral, considerando que o Flamengo já tem a sua vantagem de 4-0? Sem dúvida, jogar com o público, com a sua torcida, é bem mais confortável, é bem mais motivador, porém houve um acordo entre os clubes e acredito que isso deva ser respeitado, até pela pandemia que teve, enfim. Mas isso é ser discutido com a nossa diretoria, que já está sendo feito o seu trabalho. Nós, internamente, a preocupar com a nossa parte em campo, com a nossa parte técnica, com a nossa parte física, e estar preparado para o jogo. Ô Lucas, eu não tenho como fugir desse assunto, porque mais uma vez contra o Ceará, a tua atuação ela foi bastante elogiada, e o Filipão já tinha falado, inclusive dado uma pílula ali, dizendo que tu procurou trabalhos adicionais nas semanas recentes para melhorar o teu desempenho. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esses trabalhos, o que exatamente vocês fizeram para conseguir essa sequência de boas atuações,
E como é que tu, particularmente, enxerga o teu momento dentro do Grêmio? Desde que tu chegou, na tua chegada teve um bom desempenho, depois oscilou, o time inteiro oscilou. Como é que tu vê o teu momento dentro do Grêmio agora? Obrigado. Desde a chegada do Filipão, tivemos uma muito boa conversa e a partir dali disse para ele que meu foco total era aqui no Grêmio e queria trabalhar para ter as oportunidades e apresentar o meu melhor futebol. E assim aconteceu, me preparei cada vez mais, tanto na parte física e na parte técnica também, e entendendo melhor o seu método de trabalho. E quando eu tive as oportunidades, procurei corresponder, sem fugir das minhas características, colocando elas em prática desde quando cheguei aqui no Grêmio e em conjunto com a equipe, acho que deu muito certo, acho que vem uma evolução, contente em poder ajudar o Grêmio nessa situação que se encontra desconfortável, mas que acredito que a gente está no caminho e também fico feliz com as boas atuações e procurando sempre evoluir e manter esse nível. Bom dia, Lucas. Eu queria te perguntar como é que tem sido essa parceria com o Thiago Santos em alguns jogos específicos, mas contra o Ceará foi assim. Normalmente a gente pensava que tu poderia substituir ou disputar a posição com o Thiago e agora tem atuado lado a lado. Como tem sido? Tem se revezado? Como é que tem sido as conversas com o Thiago e com a comissão técnica também? Obrigado. Assim que cheguei aqui no Grêmio, sempre ocupei o espaço mais de primeiro volante, apesar de me considerar mais como segundo e gostar de atuar mais como segundo, mas também por conhecer bem a posição de primeiro volante. Então, não vejo dificuldade em atuar com o Thiago ou com nenhum outro volante aqui do Grêmio. E com o Thiago, acredito que a gente casa muito bem, porque a gente se encontra muito bem nos espaços dentro de campo, nas coberturas, até mesmo jogando com 3 volantes. Acredito que já fizemos boas atuações e com o tempo, adquirindo mais confiança, mais entrosamento, mais ritmo no meio de campo, a tendência é a gente ter uma grande evolução. Lucas, até ainda sobre essas suas parcerias ali no meio-campo, por vezes vocês têm jogado até um jogo contra o Flamengo foi assim, com 3 volantes, ou às vezes que nem contra o Corinthians com o Campaz, já teve o Jean-Pierre também ali na posição de armador, ontem teve o Alisson fazendo essa função. O que muda para vocês ali com volantes, para você, para o Thiago, essa questão? Bom, Lucas, uma maior preocupação da diretoria do Grêmio, até da comissão técnica, após aquele 4-0 para o Flamengo, isso foi dito pelo Filipão, pelo Marcos Herman, foi até o lado psicológico de vocês, né? Não deixar aquele 4-0 afetar na sequência, e o objetivo do Grêmio que é sair da zona do rebaixamento. E aí, como você falou, agora o Grêmio venceu o Ceará, deu uma respirada, o ânimo voltou. Só que tem um compromisso importante e difícil contra um time sensação do campeonato, a sensação do ano do Maracanã contra o Flamengo de novo e tal. Como não deixar um revés, se é que pode haver um revés, mas se acontecer um revés, uma nova derrota, como não deixar isso abalar novamente o grupo do Grêmio? Porque me parece que o grande jogo do Grêmio é no domingo contra o próprio Flamengo. Se houver uma derrota na quarta-feira, como não fazer para essa derrota afetar diretamente o psicológico de vocês para o jogo que vocês têm decisivo no final de semana, Lucas? Tivemos esses 10 dias que foram muito bons de treinamentos, de conversa e o nosso fechamento interno. Até tivemos uma concentração antecipada, justamente para priorizar o fator psicológico, a nossa concentração, a nossa motivação interna, e que foi muito bem trabalhado nesses 10 dias que nós tivemos. E prova disso foi a nossa boa atuação no jogo contra o Ceará. E vamos ter adversários difíceis pela frente agora, e já nessa semana, inclusive, mas que a gente vem numa crescente, a gente vem numa evolução, principalmente dentro de campo, e a gente está muito fechado internamente para que nada possa nos abalar, nem mesmo comentário, nem mesmo críticas,
e que a gente está muito fechado, e que a gente vai muito, muito motivado para esses jogos, que principalmente em questão de resultado positivo, nos motiva ainda mais, faz com que a gente evolua e também mostra que a gente está no caminho certo, para a gente sair dessa situação desconfortável e a gente colocar o Grêmio na posição que merece. Agora sim, Lucas, até antes falava da questão da tua parceria ali com o Thiago Santos. Queria saber o que muda na questão de posicionamento de vocês, de atuação, quanto ao terceiro homem de meio campo. Vocês já jogaram aí com o Vidiaçante ali, né, com 3 volantes no meio campo, já teve o Jean-Pierre, já teve o Campaz, agora teve o Alisson. O que muda para vocês em comportamento dentro de campo, referente a esse terceiro homem ali no meio campo? Muda, às vezes, na característica do jogador, às vezes na questão do Alisson, que é um pouco meia mais ofensivo, o Vila Sante, que é um pouco mais meia. Então, vai do entendimento do treinador, do que ele pretende propor no jogo, se quer um meio de campo mais consistente, ou se quer um meio de campo mais leve, mas que jogando eu, Thiago Santos, Vila Sante, Jean-Pierre, Darlan, Fernando Henrique, entre outros atletas ali do meio, que já nos conhecemos muito bem. Cabe o nosso treinador, com a grande competência que tem, colocar a melhor rodagem no meio de campo, e acredito que nos conhecemos bem, e nos jogos tem dado muito certo, tem dado encaixado muito bem, então fico tranquilo de atuar com qualquer um, que no meio de campo vai estar bem servido. Lucas, bom dia. Lucas, o Grêmio está desde o início do campeonato na zona do rebaixamento, é impossível ignorar isso, mas desde que o Filipão chegou, o clube já está beirando quase os 60% de aproveitamento, que daria uma vaga no G4 até, inclusive. Como é que o grupo olha esses números? Dá aquele desespero de estar na zona do rebaixamento, ou olhar para esses números de aproveitamento com o Filipão, que passa uma tranquilidade, que o trabalho está sendo bem feito, os resultados vão começar a vir? Desde a chegada do Filipão, algo que ele priorizou muito foi a nossa consistência defensiva e o nosso fator psicológico, e ele vem trabalhando isso com a sua experiência, e tem dado muito certo, tanto que vem refletindo nos jogos, e base nisso, na nossa porcentagem de aproveitamento, e isso mostra que a gente está no caminho certo. A gente prioriza muito esse nosso início de segundo turno, porque é onde vai ser a nossa arrancada, para a gente sair dessa zona desconfortável, colocar o Grêmio onde ele merece e seguir muito focado e confiante no trabalho do Filipão, que é um treinador que chegou abraçando a causa de todos, principalmente do Grêmio, e que está nos provando e nos colocando no caminho de novo, onde o Grêmio merece. Obrigado, Lucas. Valeu, galera. Um abraço.